Um termo bastante usado de maneira equivocada quando as pessoas falam de filmes de terror é o chamado terror psicológico. A maioria das pessoas acaba chamando de terror psicológico aquele filme de terror que não investe tanto no gore, na violência física e mais explícita e que tem um ritmo mais calmo, que tem uma atmosfera mais sombria, quando na verdade, muitas vezes, a natureza da ameaça que assombra os personagens nesses filmes é mais sobrenatural, o que não configuraria o filme como um terror psicológico. Mas o que eu chamaria de terror psicológico bem feito é o que o Ti West faz em Pearl, que acho que vocês já sabem, não dá mais pra esconder isso, não é spoiler. É uma prequel, é uma história de origem da vilã de X ou X, que é o filme anterior do Ti West, porque esse é um filme de terror que foca no estudo de personagem, no arco dramático da Pearl, vivida pela Mia Goth, e o filme é, pra mim, a história de origem perfeita, porque quando você assiste a esse filme, você consegue entender de uma maneira muito sutil, de uma maneira gradativa, a decadência psicológica, mental, na qual a Pearl começa a se afundar, e cada vez mais a tensão vai crescendo, e quando o clímax vem, a gente não só teme pelas consequências, porque a gente vê o que tá acontecendo, mas porque a gente sabe em que ponto psicológico e que ponto emocional aquela personagem chegou, e do que ela é capaz de fazer com isso. É um filmão. Pearl, vivida por Mia Goth, é uma jovem alemã que vive no interior dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial e a pandemia de gripe espanhola. Enquanto aguarda o marido voltar do conflito na Europa, ela ajuda a mãe com os deveres de casa e o pai debilitado com seus cuidados mais básicos. Ela sonha em se tornar uma dançarina famosa e, quem sabe, fazer sucesso nos filmes que tanto ama. Quando ela conhece um jovem projecionista que pode ser o trampolim para a vida dos seus sonhos, a realidade volta a se impor, mas ela não tem mais estrutura mental para lidar com a prisão de sua rotina, para o azar de todos ao seu redor. A primeira coisa que eu preciso enfatizar ao discutir Pearl é a atuação magnífica, e esse é o termo, gente, a atuação espetacular da Mia Goth, que consegue, como poucas atrizes são capazes, transmitir doçura, transmitir ingenuidade e também desequilíbrio. Ela consegue encarnar uma personagem que é imatura, que é inocente, que ainda tá começando a vida e tá deslumbrada com tudo, que por mais que ela sofra com o que ela precisa fazer, com a prisão que a vida dela se tornou, ela também se importa com o pai, principalmente, e ela tem um deslumbre, ela tem uma curiosidade com o mundo, e essa contradição entre aquilo que ela quer e aquilo que ela tem, na verdade, essa impossibilidade de atingir aquilo que ela não só quer, mas que ela acredita que merece, é o que vai pouco a pouco acendendo as primeiras faíscas da explosão de desequilíbrio que ela vai demonstrar em determinado momento durante o filme. E aí, eu não vou dar um spoiler sobre isso, obviamente, sobre o final do filme, mas a prova definitiva da grande atuação da Mia Goth, que se houvesse justiça e que se o terror não fosse tão subestimado na cabeça dos votantes de premiações, ela seria sim indicada a prêmios no final do ano como melhor atriz, é que quando chegam os créditos finais, o Ti West permite que a Mia Goth sambe na cara da sociedade, esfregue na sua cara a baita atriz que ela é, quando ele mantém o close no rosto dela. E eu quero que vocês, ao invés, prestem atenção, ao invés de vocês lerem as letras dos créditos finais, eu acho que ninguém faz isso, mas principalmente, ao invés de desligar o filme e fazer outra coisa, espere até o momento em que vai haver o corte, porque esse plano é um plano que demonstra o quão intensa, o quão absurda é a interpretação da Mia Goth nesse filme. Mas é claro que a construção dramática do filme é impecável, porque, como eu falei, o Ti West consegue fazer de uma maneira gradativa, de uma maneira orgânica, a transição na qual a personagem principal começa a se transformar numa psicopata, que é o que vai acontecer com ela, ou pelo menos a liberar essa psicopatia que já estava ali dentro dela o tempo todo. E ele demonstra um controle de narrativa que ele sempre teve, mas que eu acredito que aqui chega ao seu ápice. Além de todos esses motivos que eu já dei, ele também consegue emular uma estética, uma gramática cinematográfica do cinema clássico de Hollywood da era de ouro lá dos anos 30, 40 e 50. Não é um filme em preto e branco, mas ele utiliza não só as transições, né, com cortina ou o fechamento da íris, como também até os créditos que são organizados e exibidos
produzidos da mesma maneira, com as mesmas fontes, com o mesmo tipo de trilha sonora que os filmes da Hollywood clássica faziam, como também ele dirige a Mia Goth, e aí é claro que o mérito nesse sentido é dividido entre os dois, mas vai principalmente pra atriz, como se fosse uma atriz daquela época. O tom de voz, o sotaque, a entonação que a Mia Goth usa em cada cena é como se ela fosse uma atriz da Hollywood clássica, como se ela fosse uma atriz da década de 30, e só quem é acostumado a assistir aos filmes dessa época sabe do que eu tô falando. Então ela não tá interpretando apenas uma interiorana do sudoeste americano. Na verdade, ela tá interpretando uma interiorana do sudoeste americano em 1930, 40 e 50, pelo menos no cinema dessa época, o que é outro motivo pelo qual a atuação dela mereceria muito mais créditos e muito mais aplausos e prêmios do que ela vai acabar tendo, inevitavelmente. Eu gosto muito do fato de que a gente acompanha a vida dessa protagonista e a gente, por mais que se choque com o que ela vai fazer, a gente entende de onde ela tá partindo. É por isso que eu falo que esse é um filme de terror psicológico, porque tudo pelo qual a protagonista passa, a gente entende, a gente sente o que ela tá sentindo. Então tem um componente de identificação pela vulnerabilidade da protagonista que é importantíssima para que quando chegue o momento da catarse, quando chegue o momento que ela vai quebrar tudo e fazer tudo que ela vai fazer, a gente tem um sentimento ambíguo, porque ao mesmo tempo em que a gente torce pelos outros personagens conseguirem fugir dela, e isso fica muito evidente numa cena com a cunhada dela, em que a cunhada tá fugindo em direção à câmera e a gente vê a Pearl vindo lá de trás com um machado na mão, e a gente tá angustiado porque a gente sabe do que ela é capaz e a gente torce pra menina fugir, mas ao mesmo tempo a gente nunca vê a Pearl como uma pessoa má, como uma pessoa que é a encarnação do mal, como acontece em muitos filmes de terror, principalmente do terror slasher, ao qual o Ti West tá fazendo reverência o tempo todo durante X e também Pearl. Ela é uma pessoa cujos dramas, cujos sofrimentos e também cujo desequilíbrio, que eu acho que é a palavra-chave aqui, a gente compreende. O filme sabe muito bem também utilizar o gore de uma maneira pontual e de uma maneira que, por ser pontual, é mais impactante do que ele acaba sendo quando o filme o utiliza o tempo todo. Por exemplo, no começo, a gente vê algumas cenas de brutalidade com animais que a gente não tá esperando e que já nos mostram o sadismo que vai crescendo dentro da Pearl, e já são cenas chocantes justamente por quebrarem essa rotina na qual a gente tá inserido de um drama familiar da década de 10. Cada vez mais essas demonstrações de brutalidade vão ser mais intensas, vão ser maiores, e quando chega o terceiro ato, quando o gore acaba assumindo uma prioridade maior e a gente vê cenas um pouco mais grotescas, isso vem como clímax, vem como a explosão máxima de algo que já vinha fermentando aos poucos ali dentro da protagonista. E se a gente pensar em X, Pearl e o próximo filme que o Ti West vai fazer como uma trilogia, que é o que ele quer fazer, o X também ganha muito depois de a gente assistir ao Pearl, porque a gente entende muito melhor a raiva, a repulsa que a Pearl já idosa vai ter de sexo e por que ela vai ficar tão furiosa e ela vai ser capaz de uma brutalidade, de uma agressividade tão grande em relação a todos os personagens daquele filme. Se vocês assistirem ao filme, venham aqui dizer o que vocês acham, se vocês concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, cliquem no sininho e para sempre receber notificações de vídeos novos. E eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!